Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aconteceu uma coisa curiosa em agosto, que pareceu que várias forças estavam me influenciando para ler o mesmo livro. É um livro que eu já tinha ouvido falar na época da minha faculdade de jornalismo e que algumas pessoas já tinham comentado no YouTube, então assim, era um livro que eu sabia que existia. Mas numa mesma semana ele foi mencionado em dois contextos bem diferentes. Bom, bem diferentes não, os dois contextos foram na universidade, mas duas disciplinas com dois professores diferentes. E eu achei que tava na hora então de pegar e ler o livro, que é o J'accuse, do Émile Zola. É A Verdade em Marcha, o subtítulo dele. Então eu acabei comprando o livro e li logo depois que chegou aqui em casa. E, enfim, o vídeo é pra falar um pouquinho sobre ele. Caso vocês estejam curiosos, uma menção foi durante a leitura de algumas crônicas do Olavo Bilac, e a outra menção foi durante a leitura de Ash ou o Anarquismo, do Hermann Broch, que é o segundo volume de uma trilogia chamada Os Sonâmbulos. Então, dois livros, né, dois autores bem diferentes, de lugares diferentes, mas que estão ali inseridos num mesmo período, e um período em que essa história acabou sendo relevante. Então esse aqui é um livro de não ficção do Zola, que é uma espécie de antologia de textos que ele escreveu em jornais da época sobre o caso Dreyfus, ou Dreyfus. Eu não sei como que o Dreyfus pronunciava o sobrenome dele. Enfim, esse foi um caso bastante polêmico do final dos 1800 e do começo dos 1900. E o Zola esteve próximo desses acontecimentos, principalmente narrando e opinando esses acontecimentos. E então é bem interessante ler esse livro do ponto de vista de um jornalista também, né? É legal. Se você estuda jornalismo e não leu esse livro, eu recomendo muitíssimo, muitíssimo. Ou se você gosta, né, de ler boas obras de jornalismo, também recomendo muitíssimo. E bom, o que foi o caso Dreyfus? No ano de 1894, um agente francês, que era um funcionário, não lembro se era uma moça ou um homem, mas que limpava, trabalhava com a limpeza da embaixada alemã, descobriu no cesto de lixo de um embaixador de alto escalão alemão uma carta não assinada, não datada, sem muitas informações pessoais, assim, que contava detalhes específicos de algumas operações francesas para esse cara alemão. E a partir disso, então, se levantou de quem é essa pessoa que está vazando essas informações e essa necessidade de prender alguém, porque, enfim, né, conflitos políticos e as coisas estavam meio conturbadas na Europa nesse tempo, e passar informações tão confidenciais da França para a Alemanha foi um crime de traição muito grande. E quem foi acusado foi essa pessoa do exército chamado Alfred Dreyfus. Ele foi condenado por traição e levado para uma prisão na Guiana Francesa, mesmo que as provas do processo não exatamente o culpassem disso. Por exemplo, várias pessoas diziam que a letra dele não era a letra da carta. Enfim, as coisas estavam um pouco inconclusivas. Mas ele foi declarado culpado e acabou a história a princípio. O caso vem à tona quando uma outra pessoa do exército acaba descobrindo uma comunicação entre aquele mesmo cara da embaixada alemã e uma outra pessoa do exército. E quando ele vai descobrir a letra desse cara, ele descobre que é esse cara que escreveu aquela carta pela qual o Dreyfus tinha sido condenado. Então não foi o Dreyfus que fez isso. Foi esse outro cara. E ele tenta conversar com os superiores dele, e os superiores dele querem abafar, porque, meu Deus, como que a gente poderia ter cometido um erro? A gente jamais vai assumir que a gente cometeu um erro. E a história fica abafada ali por um tempo, até que vem à tona. E essa coisa de foi o Dreyfus, não foi o Dreyfus, quem foi, não sei o que, cria uma discussão em níveis fortíssimos para a população da França. E é nesse período que o Zola entra na briga, escrevendo então texto sobre o caso. Ele defende que o caso seja retomado, que as provas sejam revistas e que possivelmente o Dreyfus não era de fato o culpado pelo crime.
Então o Zola defende, né, que as coisas sejam revistas. Aqui tem um prefácio, bom, essa edição tem um prefácio do Henri Guillemot, que explica um pouco esse contexto, essa história do caso. Depois a gente tem um prefácio do Zola explicando um pouquinho como que ele entrou em contato com o caso e como que ele escolheu os textos que ele mesmo colocou na antologia, né? Foi ele que criou o livro. Mas os textos foram publicados em jornais e revistas da época. E depois disso vem os textos. Então a gente consegue sempre tem um textinho antes do texto, mesmo que contextualiza o que tinha acontecido entre os textos e tal. Então a gente consegue acompanhar o caso um pouco mais linearmente. Mas enfim, o que ele escreve são cartas públicas às pessoas do governo, são debates sobre algumas outras coisas que estão sendo faladas sobre o caso. Então tem um texto que chama Carta à França, por exemplo, Carta aos Jovens, e por aí vai. Ele vai conversando com as pessoas e levantando esse debate sobre esse caso. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que na época já existia o antissemitismo, e que o antissemitismo, às vezes, pelas histórias que a gente ouve, a maneira com que a gente encara, parece que foi alguma coisa que aconteceu só na Alemanha, mas não é bem verdade, né? Essa é a história dos vencedores. Na realidade, o antissemitismo foi muito forte na França também. E a gente já vê várias coisas relacionadas a isso aqui. O próprio Zola acusa as pessoas de antissemitismo, por exemplo. Então, é bem interessante. Eu achei esse livro muito interessante por vários motivos, né? Um deles é porque o período sobre o qual ele fala, ali, o período em que o livro está acontecendo, digamos assim, é um período muito forte de mudança da sociedade. E eu ultimamente tenho lido e tenho assistido, enfim, várias coisas desse período, então todas elas têm coincidido fazendo muito sentido na minha cabeça. E é legal ver essa mudança, né, pra modernidade e essa virada do século. E todas as coisas que isso acarretou, tipo, pós-Primeira Guerra, teve uma mudança gigantesca para a sociedade, por exemplo. Então, várias coisas assim, eu acho que esse livro também está inserido um pouco nesse contexto de mudança. E isso é muito interessante desse livro. Outra coisa que é muito interessante desse livro é a própria escrita do Zola, né? Ele escreve maravilhosamente bem, como é ele escrevendo sobre questões reais da sociedade. Essa é uma coisa muito legal desse livro. Eu já li outro livro dele de ficção, que é o A Besta Humana. Eu vou inclusive deixar o link pro vídeo ali embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada, mas é interessante ver a escrita dele em não ficção também. E outra coisa é pensar a coisa midiática que está envolvida nessa história, né? A opinião pública, o jeito de afirmar as ideias. Em determinado momento, o Zola escreve o texto que dá nome, né, o J'accuse, em que ele acusa pessoas de não fazerem coisas. É um texto muito forte, muito bonito. E, por exemplo, ele acusa o presidente de negligência e coisas assim. E o que acontece com o Zola depois, porque ele vai ser processado por ter escrito esse texto, então existe uma carga muito grande de questões midiáticas e de questões políticas que estão acontecendo entre esses textos também. E isso é uma coisa muito, muito legal de acompanhar. Fora que ele também fala muito sobre a sociedade em si, a política em si, né? Grande parte do motivo pelo qual o caso não foi retomado antes foi porque o governo, o exército, não queriam admitir que eles estavam errados. Porque o que seria a opinião pública se a opinião pública soubesse que eles estavam errados? E, né, assim, corrige logo, só isso. Mas então tem todas essas questões. É um livro que ao mesmo tempo é interessante e rápido de ler, mas que levanta muitas discussões e grandes temas e várias questões importantes também. Enfim, gente, é uma coisa que eu recomendo muito esse livro, assim, fiquei bem surpresa. Devia ter lido antes, não sei por que eu não li antes. Ainda bem que o universo conspirou nesse momento pra eu falar sobre ele, porque é sensacional. E, enfim, caso vocês já tenham lido esse livro, me contem o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.